Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Mais uma vez estamos recebendo aqui o Peri, coordenador regional da Defesa Civil, que vai comentar conosco agora sobre uma previsão um pouco assustadora de uma chuva torrencial que pode nos acometer, nesse final de semana. Boa tarde, Peri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar conversando com os amigos do Lance e a todos que estão nos assistindo, né? Exatamente. Peri, sobre essa chuva, sobre essa previsão, o que a gente pode esperar para ser acometido, agora no final, entre sexta e sábado, que é o ponto mais alto dessa chuva? Quantos milímetros de água a gente pode esperar? Explica para nós, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina vem fazendo monitoramento da condição de chuva exatamente por uma frente fria que deve estar passando, pelo estado catarinense. É importante dizer que esse mês de outubro é um mês onde que a gente já teve 3 eventos de chuva intensa e agora novamente a partir da terça-feira à noite a gente já tem a incidência de chuva de menor intensidade. Entre a terça e a quarta-feira a gente começa a ter a condição de chuva que se estabelece para nós uma chuva de menor intensidade, principalmente na nossa região. Passado isso, a partir da sexta-feira, o alerta meteorológico traz uma condição de chuva, é bastante intensa, chuvas, acompanhado de rajadas de vento, risco de temporais isolados e também a questão de granizo. E mais do que isso, essa chuva intensa e volumosa, ela acontece direcionada na região oeste, o grande oeste de Santa Catarina, e principalmente com a divisa do Paraná. Então hoje a estrutura de Defesa Civil está trabalhando de forma a fazer a ativação dos planos de contingência dos municípios para ações de minimização. Também temos agora à tarde uma reunião com o nosso secretário para alguns alinhamentos frente, principalmente a situação de que nós temos já o solo encharcado, nós já temos uma condição de diversas famílias, diversas pessoas que já foram afetadas e novamente voltamos a ter esse risco. Então é interessante que sejam feitas ações exatamente para minimizar os danos, para informar a comunidade, como nós estamos fazendo agora, e mais do que isso, que fiquem atentos aos alertas meteorológicos que devem vir a partir da quarta, da quinta e da sexta-feira, que são mais intensos, principalmente pela condição de chuva. Isso, e nós estávamos conversando até em off agora sobre o grande volume de chuva que a gente já recebeu nesse mês de outubro, chegando, se acontecer, a chuva torrencial agora do final de semana, chegando a quase 500 milímetros de chuva em um mês. E é um valor bem exacerbado, bem elevado. Exato. Dentro da Regional de Defesa Civil, que compreende 21 municípios, para que você tenha uma ideia, nós temos municípios que passaram de 400 milímetros até agora. Nós tivemos municípios que chegaram a 418 milímetros concentrado até o dia 20, ou seja, em 20 dias a gente teve um concentrado que é quase que o dobro do que é registrado para o mês. Nós temos uma média para esse mês entre 150 e 170, podendo chegar a 210, uma média maior. Então, para que você tenha uma ideia, nós chegamos aí ao dobro quase do que era previsto para o mês inteiro. E é importante dizer que o mês de outubro é um mês chuvoso, por isso dessa média alta. Mas mesmo com essa média bastante elevada, foi muito maior. Nós tivemos aí os 418, alguns municípios com 405, 410, e outros municípios menores, mas não fugindo muito disso. Para que você tenha uma ideia, são 320, 330 milímetros, Ou seja, também estão acima da média. E trazendo essa condição de chuva, traz uma preocupação, por quê? Porque os acumulados dentro dos municípios da regional, eles são em média ano entre 1.800, 2.000, 2.100 milímetros. E para que você tenha uma ideia, nós já temos municípios que chegaram a 1.780, ou seja, já estamos quase dentro do limite que era previsto para o ano, faltando ainda quase 2 meses e pouco para isso. Exatamente. É um valor alarmante, e que vale ressaltar essa atenção para a população. E aqui em Xanxerê, um caso mais específico, tem algo que está dentro do plano de contingência municipal, que são as bacias de contenção. A gente veio conversando agora que elas mitigaram muitos danos nesse último alagamento, essa última situação que teve de chuva forte aqui no município. Você pode explicar um pouquinho mais para nós sobre isso, para que a população entenda um pouco mais sobre o funcionamento das bacias de contenção? Isso é importante dizer que é um trabalho que foi feito de forma conjunta entre a Defesa Civil de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, e o Poder Público Municipal, a Defesa Civil Municipal. Então a Defesa Civil fez um estudo onde que identificou quais eram os pontos e quais seriam os melhores locais para se instalar essas bacias de contenção, levando exatamente em condição a questão de reter a água num curto espaço de tempo, e mais do que isso, em alguns pontos estratégicos. Depois disso, o município começa a fazer a execução.
Mas é importante dizer que esse projeto ainda está em andamento, né? Ele Uhum. contém recursos a nível de estado, contém recursos a nível municipal, mas ele está em execução. Então, as duas bacias que estão trabalhando hoje, elas não estão completamente finalizadas e elas já fazem um processo de minimização do risco. Então, é importante que a população que hoje nos ouve, né, elas entendam que a ação é uma ação ainda que está por ser concluída. Então, nós temos outros pontos ainda que devem ser feitos às bacias de contenção, com um trabalho exatamente de identificar, entender qual é a quantidade de chuva, e tendo essa quantidade de chuva, ela vai reter. Só que é importante dizer o seguinte, né, que as bacias de contenção, elas minimizam o risco, né? Como a gente viu, a chuva intensa da última semana mostrou que a bacia reteve tudo que ela podia e ela transbordou. Então essa é uma característica que a bacia de contenção tem, exatamente porque ela retém, ela atrasa, ela diminui a vazão em determinado ponto e até quando ela chega a seu limite, ela vai fazer o processo de extravasar e a água vai continuar. Esse tempo é o tempo exatamente muitas vezes para minimizar os danos, fazer a retirada das famílias que não saíram de forma preventiva, né? Ou também para informar as famílias que existe, né, uma condição de chuva maior e que existe essa inundação gradual. Então são vários pontos de que a bacia de contenção ela vem para minimizar. Ela resolve o problema completamente? Não. Por quê? Porque são várias ações que têm que ser trabalhadas e implementadas. E uma delas é exatamente a ação da população, né? Isso, esse é um ponto muito importante agora que a gente estava conversando sobre a população. Porque desde o slogan, né, da Defesa Civil, que a Defesa Civil somos todos nós, a população também faz parte da Defesa Civil, né? Também é um braço de auxílio. Pode comentar para nós um pouco sobre isso? É importante dizer que a população é o braço mais importante, né, das estruturas. Quando a gente fala de ações de defesa civil, a gente fala que tem 3 entes federados, o federal, o estadual e o municipal, e um quarto que é o mais importante, que é exatamente a população, a comunidade. E por que a gente fala isso? Porque a comunidade ela precisa estar atenta aos alertas, ela precisa saber o que vem de informações, o que pode acontecer, e tomar medidas exatamente para minimizar, quando se tem o risco de você não andar na água, o risco da tempestade, algumas medidas seriam adotadas. Um outro ponto que é bem importante é a questão, né, do lixo. Hoje, em vários pontos, nós temos a situação de que parte das inundações, parte dos alagamentos, ele se dá exatamente pelo transbordamento do rio devido ao trancamento de bocas de lobo, às drenagens estarem obstruídas exatamente pela questão do destino incorreto do lixo. Então é uma coisa que parece bem simples, né? Mas a ação da comunidade é muito importante. Por quê? Ela saber o que fazer antes do desastre, quando o desastre acontece, ela tomar algumas medidas de autoproteção e, mais do que isso, ela tomar ações específicas para minimizar o risco, que é como o exemplo do lixo, que hoje, né, em situações de cheia, esse é um fator que desencadeia algumas inundações maiores, exatamente porque o bloqueio das bocas de lobo, o bloqueio da drenagem ou outras situações que possam estar acontecendo. Exatamente, e é isso que a gente quer levar para a população, que sejam cada vez mais informados e mais atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Peri, muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco e passar nossas informações. Nós que agradecemos e lembrando, né, se você quiser acompanhar os alertas meteorológicos da Defesa Civil, cadastre o número do seu telefone para o 4099 e manda uma mensagem de texto do CEP da sua cidade. E como a gente disse, Defesa Civil somos todos nós. Exatamente. E para mais informações, acesse lancenoticias.com.br, porque informar você, esse é o nosso lance.